Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. A novena do nosso padroeiro São Pedro Apóstolo, o padre José Carlos será o nosso pregador com o tema Pedro entre as águas tribuladas e as águas calmas da salvação. O acalmar-se das ondas, a volta da paz, a adoração dos discípulos, põe Jesus no centro de todas as atitudes. Todos de pé para o canto de entrada. Canto número 1. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo, pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja, sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, cantando a comunidade, rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo, pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Rede na praia, barco no mar, e a tua igreja a navegar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo, pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ensina a gente evangelizar, nova semente a semear. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme no Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo, pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos. É com alegria que nossa comunidade recebe hoje para celebrar mais um dia de nossa novena em honra a São Pedro, o padre José Carlos, ele que foi ordenado agora no último dia 27 de maio da minha turma, fomos ordenados juntos, e ele é prefeito de disciplina no seminário São José. Ele toma conta de uma turma de seminaristas lá, né? Já viu que é uma missão árdua, né? Então, o padre José vem celebrar conosco. Ele também atende a comunidade do Morro do Turano. Tem uma capela lá no Morro do Turano que está aos cuidados do seminário. Então, padre José, seja muito bem-vindo. A comunidade de São Pedro o acolhe para celebrar mais um dia da nossa novena em honra a São Pedro. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela acolhida, Padre Rafael. A todos os irmãos, boa noite. Com grande alegria, então, vamos dar início a esta Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Você pode inclinar a sua cabeça e peçamos perdão a Deus por nossas ofensas. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos. E por muitas vezes, inúmeras vezes, em meio às águas turbulentas da vida, pecamos, porque desacreditamos naquele
que nos colocou no mar, naquele que vem ao nosso encontro. Peçamos perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus, que confiastes ao apóstolo São Pedro as chaves do reino dos céus e lhe conferistes o poder de ligar e desligar, libertai-nos por sua intercessão das cadeias dos nossos pecados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Em um contexto em que se exorta os cristãos ao sofrimento, a exemplo de Cristo, insere-se um trecho de alto conteúdo doutrinal que invoca os eleitos essenciais no nosso credo. Como no milagre da tempestade, aqui também se delinea a condição difícil, embora vitoriosa, ao discípulo de Cristo no mundo. A vitória, porém, é fruto unicamente da fé em Jesus Salvador. Ouçamos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, sabeis que foste resgatado da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de nós. Por ele é que alcançaste a fé em Deus,
Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Pela obediência à verdade, purificaste as vossas almas, para praticar um amor fraterno sem fingimento, de coração e com ardor. Amai-vos, pois, uns aos outros, de coração e com ardor. Nasceste de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, viva e permanente. Com efeito, toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta palavra é a que vos foi anunciada no Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. 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 Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele discorre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. De pé, aclamemos o Santo Evangelho. És Pedro, aleluia. És a rocha viva, Cristo escolheu. Quando a Simão Pedro disse eu te darei do meu reino as chaves, eis a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia. Tu
tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Rafael, querido seminarista, amados irmãos, a liturgia de hoje, que nós celebramos, ela de fato tem muito a nos dizer. Começando pela primeira leitura, se vocês prestaram atenção, a leitura começava falando: "Não vos apegueis a coisas fúteis." Não vos apegueis a coisas que passam. Já parou para perceber como eu e você facilmente nos apegamos às coisas que passam? Muito fácil nos apegamos. Tem uma história que certa vez eu ouvi, eu achei muito interessante. Conta que um pai chegou para o seu filho e falou assim: "Vamos na sorveteria." E deu na mão da criança R$1, uma moeda de R$1. A criança pegou a moeda e o pai falou assim: "Com esse dinheiro você vai comprar sorvete." A criança, com aquela moeda, foi brincando na rua com o pai. De repente, a moeda cai num bueiro. Eles tentaram pegar, mas não conseguiram. A criança ficou triste. E o pai falou assim: "Não, vamos assim mesmo." Quando chegou na sorveteria, o pai comprou várias coisas para a criança, vários sorvetes. E a criança, toda feliz quando saiu, falou assim para o pai: "Nossa, eu não sabia que com R$1 eu conseguiria comprar tanto sorvete." E o pai falou assim:
Mas não foi com ser R$1 que você comprou. Foi exatamente porque você perdeu a moeda que eu comprei isso para você. A moral da história para nós: quantas são as moedas que perdemos pelo caminho? E passamos muitas vezes a nossa vida inteira chorando pelas moedas perdidas e não conseguimos contemplar aquilo que Deus tem a nos oferecer todos os dias, que ultrapassam as moedas perdidas. Então a palavra de Deus para nós hoje começa dizendo isso: não vos apegueis às coisas fúteis. E ela termina falando que nós nascemos de novo, agora por uma semente incorruptível. Então, se eu nasci de novo, se eu tenho meu coração ancorado em Deus, eu não irei me desesperar. Não sei se vocês sabem, mas o desespero é um pecado. Porque desesperar significa deixar de esperar. E por inúmeras vezes pelo caminho, eu e você nos desesperamos. Ah, Senhor, já estou tão cansado de rezar por fulano. Aquela pessoa lá na sua casa que você reza pela conversão. E às vezes você já está desanimado. Ah, Senhor, não vou rezar mais, chega. Nos desesperamos, deixamos de esperar. Mas aquele que nasceu de novo, ele se mantém firme na esperança. Porque aquele que nasceu de novo, ele permanece firme na fé. E ter fé significa acreditar, ainda que ao meu redor nada justifique aquilo que eu acredito. Está tudo desmoronando ao meu redor, mas eu não vou deixar de acreditar. Fé é a certeza daquilo que os olhos não conseguem contemplar. E chegando no evangelho de hoje, é interessante que Pedro olha Jesus vindo sobre as águas e vai ao seu encontro. Mas a palavra nos dá o detalhe: quando ele sente o vento, ele começa a esmorecer. Provavelmente ele deixou de fixar o olhar em Jesus e passou a perceber apenas o vento. Assim somos nós. Para nós conseguirmos andar sobre as águas, o segredo é manter o olhar fixo em Jesus. Manter o olhar fixo naquele que nos chamou a caminhar nas águas com Ele. O Senhor disse para Pedro: vem. E Pedro foi. Mas no meio do caminho ficou com medo. Eu e você muitas vezes também somos assim. Na nossa vida, por muitas vezes, se levantam situações que são tal como o mar agitado. O mar da nossa vida se agita. Mas aquele que se mantém em Cristo, aquele que mantém o coração ancorado em Deus, ele não se desespera.
Ele não se desespera. E ainda que tudo esteja agitado, Ele ainda assim encontra calmaria nas águas da salvação. Porque a paz que o Senhor nos dá, como a palavra nos revela, é essa paz que ultrapassa todo entendimento. Eu lembro que certa vez eu estava no início do seminário, estava no propedêutico. No propedêutico nós íamos no hospital da Ordem Terceira visitar os doentes. E lembro que certa vez, quando eu cheguei num quarto para levar uma palavra de esperança para um doente, ele olhou para mim e falou assim: a ministra da Eucaristia acabou de sair daqui. E é interessante que todas as vezes que eu recebo Cristo, toda dor que eu sinto é como se ela não existisse, porque bem maior é aquele que eu recebo. Eu lembro que eu fiquei chocado com isso, com essa palavra deste homem, né? Eu que fui levar uma palavra de esperança, acabei sendo atingido por uma palavra de esperança. E muitas vezes nós perdemos a consciência de que esse Cristo que vem na nossa direção, que caminha sobre as águas, que nos faz caminhar nas águas também com Ele, Ele não nos abandona. E quando chega no nosso barco, encontramos então a calmaria. Mas é preciso lembrar, queridos, que muitas vezes o mar agitado nos ensina. E talvez hoje o mar da sua vida esteja agitado. Mas tente aprender. E tenha consciência que o Senhor não te abandona. Amém? Pedi para o ministério tocar uma música que fala exatamente isso que Deus quer falar para nós. Preste atenção. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim que o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Para finalizar,
É interessante que o sol, ele brilha durante o dia, mas quando anoitece, nós não conseguimos contemplar o sol. Mas o fato de não conseguirmos contemplar o sol é porque ele deixou de brilhar? Sim ou não? Não. Ele permanece lá. Assim também é na nossa vida. Em meio às tempestades que não conseguimos muitas vezes contemplar a graça de Deus, contemplar Deus não significa ausência de Deus. Ele permanece lá. Então, por isso, não se desespere e caminhe sobre as águas. Não importa a situação, o Senhor te chama a caminhar sobre as águas. Caminhe sobre as águas. Não desanime e não dê importância aos ventos que tentam tirar a sua visão de Deus, o seu olhar de Deus. Deus está caminhando na nossa direção. Não importa o vento, Ele caminha na nossa direção e nos chama. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Entrega-te, então farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nesta oração pública e comum que agora iniciamos, ninguém rogue apenas por si, nem só pelos seus, mas roguemos todos ao Cristo Senhor, por todo o povo. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, o humilde pescador da Galileia, para que se renove na fé e alcance a unidade, rezemos ao Senhor. Sim. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Papa Emérito Bento XVI, para que continue sempre trilhando os caminhos da santidade e na glória celeste, ganha a recompensa de um fiel dispensador, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo clero de nossa paróquia e pelo Padre José Carlos, que hoje preside para nós, para que sejam fiéis a seu ministério, a exemplo de São Pedro, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos ministros da Igreja e pelos fiéis, para que não busquem neste mundo o ouro e prata,
mas os dons que Jesus Cristo lhe oferece, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pescadores que, assim como Pedro, sofrem as dificuldades do mar, para que recebam aquilo que lhes é devido, pelo suor de seu trabalho, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa comunidade paroquial, para que persevere fiel à sã doutrina e ao testemunho recebido dos apóstolos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Deus clemente, cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica, e por intercessão do apóstolo São Pedro, concedei-nos o que humildemente vos pedimos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Após o comentário, canto número 6. Deus não vem ao nosso encontro num vento impetuoso, no terremoto ou no fogo. Cristo está presente no silêncio, na tranquilidade, e é reconhecido quando a tempestade se acalma. Em nossa Eucaristia, não basta que nos seja dado o sinal da presença de Jesus Cristo, o pão e o vinho. É necessário a fé para se reconhecer o Senhor que vem. Apresentamos nossas ofertas, que também colabora para a evangelização e as obras da nossa comunidade, cantando. Deixa tua rede, deixa e vem pra me seguir. Da volê me colhe o pano, que existe outro mar sem fim. Seguir Jesus agora é o meu querer, andando sempre com o meu irmão. Quem deixa tudo pela estrada não perde nada e ganha salvação. Vou com Jesus e deixo até meu lar. Vou navegar na multidão sem Deus, que a rede agora é o meu amor. Por onde for eu vou pescar pros céus, que a rede agora é o meu amor. Por onde for eu vou pescar pros céus. Seguir Jesus agora é o meu querer, andando sempre com o meu irmão. Quem deixa tudo pela estrada não perde nada e ganha salvação. Vou com Jesus e deixo até meu lar. Vou navegar na multidão sem Deus, que a rede agora é o meu amor. Por onde for eu vou pescar pros céus.
irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Pai, acolhei as oferendas do vosso povo na comemoração do apóstolo São Pedro, que por vossa inspiração vos proclamou Deus vivo, a vós e ao Cristo vosso Filho, e por um glorioso martírio deu testemunho de seu Mestre, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós que constituístes a vossa Igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela fosse no mundo um sinal vivo de vossa santidade e anunciasse a todo mundo o Evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Céus e terra proclamam a sua glória, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Céus e terra proclamam a sua glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, ó Deus de força e poder, sua glória enche a terra. Santo, Santo é, hosana ao nosso Rei, bendito o que vem em nome do Senhor. Santo, Santo é, hosana ao nosso Rei, bendito o que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. As palmas. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos
vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, ó, vinde, ó, vinde, Senhor Jesus. Vinde, ó, vinde, ó, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani, seus bispos auxiliares e eméritos, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso filho, Eduardo de Oliveira Carvalho, tio do Padre Vitor José, que chamastes a 7 dias deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, São Pedro, nosso padroeiro, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Meu barco junto a ti,
buscarei outro mar. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando o Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chama. Comunidade Senhor. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Canto número 14. Pescador, fixo meu olhar no horizonte deste imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas do reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração, não vou te negar, vou cuidar dos seus, vou falar
sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro. Comunidade canta. Cima. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-la de almas do reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas do reino de Deus. Eu simples Pedro, pescador chamado por Deus a buscar outro mar. Oremos. Admitidos, ó Deus, ao banquete da salvação, ao celebrarmos a memória do apóstolo São Pedro, concedei-nos permanecer sempre unidos a vosso Filho, pois só ele tem as palavras da vida. E assim, ovelhas fiéis do vosso rebanho, sejamos conduzidos às pastagens eternas. Por Cristo nosso Senhor. Vamos então fazer agora a oração de São Pedro. Gloriosíssimo São Pedro, apóstolo, creio que vós sois o fundamento da Igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro vigário de Jesus Cristo. E eu me glorio de ser vossa ovelha. Uma graça vos peço com toda a minha alma. Guardai-me sempre unido a vós, e fazei que eu sempre caminhe em plena comunhão com os vossos sucessores, os pontífices romanos. Amém. Alguém vai dizer algumas palavras para o Padre José. Então, aqui a comunidade São Pedro hoje agradece o Senhor para estar aqui no meio de nós, trazendo a palavra de Deus e ensinando, dando nosso ensinamento para o que o Pedro fez, né? Então, nós agradecemos muito pela sua presença e que volte sempre, tá? A paróquia São Pedro Apóstolo vai estar sempre de braços abertos para acolhê-lo, tá? Seja bem-vindo. Vamos ficar de pé. Então nós agradecemos mais uma vez ao Padre José pela presença. Esqueci de apresentar o seminarista, coitado. Veio, não apresentei. Seminarista Tailã, que é daqui de origem, da paróquia vizinha de Santa Clara. E ele veio com o Padre José para ajudar o padre, né? Como eu falei, o Padre José, ele é prefeito lá no seminário, toma conta de uma turma, a comunidade de São Padre Pio, né? São Padre Pio.
e ajuda também lá no Morro do Turano. Padre José e eu entramos para o seminário juntos no ano 2008, né, e caminhamos lá durante 9 anos e fomos ordenados agora no dia 27 de maio desse ano, né? Padre José de origem aqui de perto também, Santa Cruz, paróquia de São Benedito, né? São Benedito ali na Areia Branca, né? Então, mais uma vez, Padre, agradecemos pela presença, pedimos também que o senhor leve nosso abraço ao reitor do seminário, Padre Leandro, aos formadores, e também fica aqui a nossa oração pelo seu ministério, pelo nosso seminário, e também a nossa disponibilidade em ajudar em tudo aquilo que for preciso para o seminário. Essa casa que nós amamos tanto, fomos formados nela e que queremos rezar sempre e ajudar materialmente o nosso seminário, né? Vamos rezar uma Ave Maria pelo Padre José e por todos os seminaristas do nosso seminário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, Rogai por nós. Obrigado, queridos irmãos, pela acolhida. Como o padre falou, né, eu sou daqui de perto, né, de origem, paróquia São Benedito, Areia Branca. Estive algumas vezes aqui na paróquia, né, como seminarista, visitando, né, por causa do Vitor Quaresma, que era da nossa turma. Então, algumas vezes estive na casa dele, né, não em celebrações, mas muitas vezes passei por aqui. Então, agradeço a acolhida de vocês e contem com as minhas orações. Amém? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva! Canto número 17. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Quando no mar da Galileia te chamou, sua gente sem pensar abandonou. Nessas águas não mais pescar, mas agora mais humanos resgatar. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Em resposta à sua negação, o Senhor confiou uma missão: minhas ovelhas apacentai, com cajado a minha igreja governar. Discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Discípulo,
discípulo, pescador, pedra firme do Senhor, testemunha do amor, és o nosso intercessor. Nova semente a semear, ó São Pedro, pedra forte, Rocha firme no Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor.